Pode começar, Anderson. Ok. Vai falar boa noite para o pessoal ou não vai? Você falou pode começar, então sou eu que começo. Ué, aí pode começar, o César saiu. Imediatamente, assim, pode começar, ele, pum, Tá saiu. que eu não tava, não tava afim de ouvir você falar. Eu percebi. Não que é isso, não. Acabou de sair, coitado. Aí, ó. Aí voltou. Pronto. Ô, César, foi Aí, Eduardo agora falou o Luiz pode saiu. começar, você saiu? O microfone tá desligado. Não faz Eu fui mal. desligar o microfone e apertei o telefoninho do lado. Mas já tô de volta. Beleza. Então falou, o homem tudo é apatralhado. Vamos lá. Hoje eu tô vendo que tá bem, hein? Todo mundo tá bem. Mas vamos lá. Estão vendo aí o logo, sei lá, representando do grupo, né? Despertar Quântico. Sim, sim, balança a cabeça que eu tô vendo vocês. Beleza, maravilha. Eduardo, você continua com o microfone ligado. Mas pode ficar, só tô te avisando. Então vamos lá. Reunião de hoje, sejam todos muito bem-vindos, boa noite, espero que essa apresentação lhes seja útil. Grupo Despertar Quântico, nosso grupo. O tema de hoje, como vocês bem sabem, vampirismo. A verdade por trás do mito. Então vamos lá. Eles estão por todo lado. Tá? Por enquanto. Fica a ressalva. Por enquanto. Só abrindo um parênteses nessa questão do por enquanto, vocês bem sabem que nós estamos num momento de transição. Esse planeta está num momento de transição. Numa das linhas de estudos evolucionistas de todos os entes universais, né, este planeta estaria passando do que é chamado de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Num planeta de provas e expiações, nós temos uma dimensão vibracional que é chamada, em algumas linhas de estudos espiritualizados, de umbral. Né? Seria o que os católicos, ou os católicos de modo geral, não os cristãos de modo geral, mas os católicos conceituam como inferno. Tá? Alguma coisa parecida com isso. No mundo de regeneração, isso não existe mais. Tá? Todos os seres que habitam, então, um mundo de regeneração não vão mais para o umbral, nem são mais provenientes de umbral. Né? Isso não existe mais. Então, por isso que eu estou falando aqui no vampirismo, esses seres que a gente vai abordar hoje, eles estão por todo lado, literalmente, atualmente mais do que nunca, mas por enquanto, é uma fase. Né? Mas também não sei quanto tempo vai durar essa fase, né? Não sei se vão ser alguns anos, algumas décadas ou alguns séculos, mas é uma fase, tá? E a gente está vivendo bem essa fase de transição. Mas por enquanto eles estão aí. Mas vamos pegar então o mito do vampiro, como a gente conhece na literatura ou nos filmes, para a gente ir daí para diante, porque essa é a ideia, né? A verdade por trás do mito. Então vamos lá. Quem são os vampiros? Quais são as características dos vampiros, né, da literatura? Primeiro, eles têm aversão à luz, principalmente à luz do sol, especificamente. Né? Alimenta-se da essência vital de seres vivos. Agora, na forma de sangue, né? Da literatura. Existe uma hierarquia, lembra disso? Existem facções de vampiros, né? São criados pela contaminação sanguínea na mordida. Então você tem um vampiro, ele vai sugar o sangue de alguém, se ele suga a totalidade dessa essência vital, né? Na forma de sangue dessa pessoa, essa pessoa morre, ela se desfaz. Agora, se ele sugou um pouco e deixa um pouco de sangue, ou essa pessoa bebe o sangue dele, né, então ela se transforma num vampiro, mas é um vampiro escravo desse primeiro que a contaminou. Então, com isso, são feitas as hordas, as facções de vampiros, que nos filmes é chamado de as famílias dos vampiros. Existe a aparência do corpo, tem duas possibilidades. Ou é uma aparência de decomposição, né? Boa noite, Beth, bem-vinda.
Ou é aquela aparência de decomposição, como nos filmes mais antigos, de Nosferatu, né, e tudo mais, tá? Aquela aparência mais decrépita, ou é uma figura humana extremamente carismática, né, e sofisticada, mas abordado na atualidade. Mas ali naquele filme como é, Entrevista com um Vampiro, alguma coisa parecida com isso, que tinha os atorzinhos galãs, a gente via essas duas imagens, né? Então é um filme mais próximo dessa ideia mitológica. Pode alterar a forma física, e normalmente a gente vê nos filmes a alteração para a forma de morcego, né? É o que é mais usado. Mas pode alterar a forma física, pode flutuar no ar, desloca-se pela força da vontade, sem caminhar, né, a volição, do nada desaparece ou aparece em algum lugar, né, se desfaz normalmente nos filmes sai pozinho, né, fumacinha, e aí eles somem, sai fumacinha, eles aparecem, enfim, não se reflete no espelho, nem é capturado em fotografia, né, então o vampiro tem essa questão do não ser reconhecido, ele se disfarça, mas não é reconhecido. Domina pela incitação ou do medo ou pela sedução. Então, a forma de domínio do vampiro, como a gente vê nos filmes e na literatura, é incitando medo, como é o caso do Nosferatu, né, do Drácula, lá do escritor lá, esqueci o nome lá, o mais famoso, enfim, ou pela sedução, né, então ele seduz a vítima, né, e aí, nessa parte da sedução, também entra essa questão. O vampiro só consegue entrar na sua residência, no seu lar, se você o convidar. Então, o terceiro tem que convidá-lo para entrar no lar, aí o vampiro pode entrar. Senão, ele não consegue entrar. Lembra disso nos filmes? Né? Em filme e literatura, isso é bem explorado. São imortais, porque já estão mortos, né? Os vampiros, né? Usa humanos como tutores, guardiões. Os filmes mais recentes, Vampire Diaries e essas coisas, Crepúsculo e tal, não tem muito isso. Mas os mais antigos tinha aquela coisa do tutor, o guardião do caixão, né? Então, quando estava de dia, ficava alguém meio decrépito lá guardando o caixão. Normalmente era um corcunda, né? Alguma coisa assim, que eram os servos, né, os vassalos desses vampiros, são tutores, né, guardiões das coisas. Ele é queimado por água benta, né, ou qualquer coisa ligada à bênção, e é destruído por perfuração com estaca fincada no coração. Isso também tem muitas vertentes, existem alguns países que a estaca não é no coração, é na garganta, outros países é no meio da testa, mas o que mais se difunde no mundo o que mais se tem é de perfuração no coração. Mas, enfim, isso é a mitologia, né, do vampiro, segundo as literaturas, os filmes, né, as artes culturais. E agora vamos fazer, então, como a ideia é a verdade por trás do mito, vamos fazer umas comparações de situações altamente coincidentes dessa ideia do vampiro, na primeira coluna, essa coisa da literatura. Na coluna do meio, o obsessor. Algumas culturas chamam de obsessor, outras culturas chamam de assediador, né? Que seria aquele ser que não está com o corpo, né? Mas que te prejudica de alguma forma, está ali querendo alguma coisa de você. E na coluna da direita, o carente emocional, aquela pessoa que a gente conhece, né, do nosso dia a dia, aquela tia que vem sempre te visitar na hora errada, né, aquele vizinho, aquele parente, aquele amigo que sempre fala que está com problema, e você conversa com ele ou ela, e durante a conversa você vai ficando cansado ou cansada, com sono, e quando essa pessoa para de conversar com você e vai embora, você só pensa em dormir ou comer, porque você está completamente esgotado. Né? Sabem, né? Conhecem pessoas assim, sim ou não? Só balançar a cabeça que eu vejo. Conhecem, né? Maravilha. Alguns balançam a cabeça demais. Tipo, conhece muito, muito. Pelo amor de Deus. Tá bom. Então, vamos fazer um paralelo aí, comparativo disso. Depois a gente vai falar também como que a gente como a gente lida com essas situações. Mas vamos lá, aversão à luz, olha que interessante. O obsessor assediador, em muitos estudos espiritualizados, também é chamado de trevoso, né? Ou seja,
proveniente ou que está nas trevas, né? O que é treva? Nada mais do que a ausência de luz, né? Enfim, mas normalmente os obsessores e assediadores são seres que não são muito conectados, não estão muito ligados a essa luz, no que a gente chama de luz, só porque tem uma fluência luminosa, uma luminescência, mas o que é de fato o alimento é o prana, né? Que é essa energia que vem do sol. Tá? Então esses aí não quer nem saber desse negócio de prana, de luz, nada, são os trevosos. E o carente emocional, veja que interessante, também é uma pessoa sem luz na conotação do que a gente chama de luz, né? Não na denotação de uma essência, de uma luminescência, mas na conotação do que a gente fala de luz. Uma pessoa sem luz é uma pessoa que não brilha, então ela precisa do brilho dos outros. Então é uma pessoa normalmente vazia, sabe? Não tem conteúdo, é fútil, né? Então ou ela é apagada e ela vai querer o teu brilho, ou ela é uma pessoa extremamente carente e ela quer brilhar por demais, e ela precisa, portanto, para brilhar, do seu aplauso. A gente tem muita gente famosa assim. Precisa do seu aplauso. Sem o seu aplauso, ela não vive. Quando ela para de ter o seu aplauso, aí ela entra nas drogas, né, no álcool e morre completamente pobre. A gente tem vários casos globais assim, né? Globais, vocês sabem, atores da Globo, né? Vários. Enfim, são os carentes emocionais. Alimenta-se da essência vital de vírus, obsessores, assediadores. Eu tô falando obsessor, assediador, vocês sabem o que é isso, né? Sabe? Sim. Espíritos, né, trevosos, são chamados do mal, alguns classificam assim, são aqueles que estão lá para te azucrinar, tá? Vou colocar nesses termos por enquanto. Claro, o assediador, o obsessor, o trevoso, que ele se alimenta da sua energia, ponto, acabou, é só isso que ele quer, ele se aproxima de você porque ele quer a tua energia, ponto, simples assim, tá? Não é na forma de sangue, né? Mas sabemos que o jorrar de sangue libera muita energia, né? Porque dor libera energia, né? Então, enfim, por que não, às vezes, sangue? E o carente emocional também, ele quer a tua energia. A gente sabe disso, porque a gente, numa experiência com ele, a gente se desgasta, sem fazer nada, só ficando sentado, só respirando, parece que a gente fez uma maratona, né? 42 quilômetros, fomos de Marathon até Atenas. Mas ele quer a sua atenção, ele quer a tua energia, seja pela dó, seja te transformando em fã, seja por adoração, como eu falei, ele quer o teu aplauso. Muitos deles querem mesmo é que você sinta dó, sabe? Eles não querem compaixão, não quer compaixão, quer dó, né? Que é bem mais terrível, porque você, na compaixão, não perde energia, mas na dó, sim. Consegue perceber a diferença? Você fica com dó e você se sente mal por não conseguir fazer nada por ele. E aí o que você faz? Desprende inconscientemente toda a sua energia para outra pessoa. A pessoa te suga de canudinho, né? Mete o canudinho na tua jugular e suga toda a tua energia, né? É muito interessante isso. Hierarquia. Vamos lá, os obsessores, assediadores, trevosos têm hierarquia? Tem, extremamente organizada, né? São chamadas de facções, né? Ou putz, tem um outro nome, esqueci agora, como é que é? Não é facção. Esqueci agora. Falange. Isso, falanges, ótimo, né? Mas nem todas, veja, não é só porque tem hierarquia que é ruim, tá? Tem hierarquia que é boa, né? Onde eu trabalho tem um sistema hierárquico, na minha família tem um sistema hierárquico, né? Minha esposa manda, eu obedeço, tem hierarquia, né? Mas não é ruim. Não é porque tem uma falange ou tem uma facção que é ruim, mas os trevosos são extremamente organizados em falanges. A Sheila né? Tá perto, Adriano Anderson? Oi? A Sheila tá perto? Tá não. É porque você tá falando muitas vezes que você obedece? É porque você me conhece, eu sempre falo a verdade. Eu não minto. Então, fazer o quê? É verdade, ué. Com o maior prazer, eu obedeço. Mas a questão é que esta hierarquia, diferente dessa minha familiar, vou pegar o gancho do Eduardo, que é por... eu não sucumbo, né? Eu simplesmente estou numa relação
por aceitação, entre os obsessores assediadores, esta hierarquia ela é devido à escravidão. Tá? Existe um sistema escravagista, né, nessas falanges, nessas facções, tá? De aliciamento de recém-mortos, né? Recém-desencarnados, recém-dessomados, dependendo do padrão vibracional, né? Vão lá os seres trevosos e aliciam, a ponto de até ter brigas entre falanges para ver quem alicia aquele ali, quem é que vai escravizar aquele que acabou de morrer. É uma loucura isso. Assim como nas histórias de vampiros, né? E o carente emocional, mesma coisa, ele quer a tua escravidão emocional, tá? Ele vai te escravizar, né? Enfim. Aparência, decomposição ou carismática. Os trevosos usam a mesmíssima técnica. É igualzinho toda essa ideia de vampiro que a gente vê nos livros e no filme. Ou ele tem uma aparência decrépita, porque é o estado vibracional dele, né? Ou ele plasma em si uma aparência extremamente carismática para te cativar, e eu vou falar um pouquinho mais desses em específico, tá? Mais para frente. E o carente emocional também. Ou ele se curva até sobre o abdômen, fazendo uma corcunda, abaixando a cabeça, se colocando de uma forma extremamente vitimada ou vitimizada, para que você tenha dó e ele suga a tua energia, ou ele estufa o peito, mostrando que ele é o maioral, ou ela é a maioral, estufa o peito, ou estufa a bunda, sei lá o que estufa, mas faz com que você queira aplaudir, né? E com esse aplauso, suga a energia, tá? Mesma distância. Pode alterar a forma física, obsessor, assediador, a mesma coisa. Pode sumir, pode aparecer, pode se esquivar na sombra, pode alterar a forma física, é uma loucura. E o carente emocional também, ele altera a forma física, como eu falei. Se é para atrair dó, ele se curva no que você vira as costas e vai embora. Se você tiver um espelhinho no teu ombro, igual a gente tem espelho retrovisor no carro, você olha, ele já está curvado para cima de novo. Ele já sugou a tua energia, não precisa ficar mais curvado. É incrível. Se você vê uma pessoa desse tipo, que gosta da dó dos outros, sem ela saber que tem alguém perto, ela tá na postura correta. No que aparece alguém, já se curva de novo, já tá pedindo dó e tudo mais. Ou os outros que se submetem a alterações físicas, buscando exageros desproporcionais para chamar a atenção e buscar a energia dos outros. O obsessor, assediador, não tem corpo físico, então ele não tem esse invólucro de ancoragem na matéria, né? Então, claro, flutua, volita, desaparece, aparece, faz puff, né? Puff aparece ali, puff desaparece dali. E o carente emocional também é inacreditável, principalmente os carentes que gostam de aplauso, que é inacreditável. Tá todo mundo parado, de repente o cara, puf, aparece no meio da roda. Ninguém chamou, mas, pum, tá lá, pedindo aplauso, pedindo... É inacreditável. Não reflete nem é fotografado, o vampiro. Já é exatamente o contrário, o obsessor, né? É mais difícil de vê-lo com os próprios olhos e mais fácil de registrá-lo, né? É mais fácil de registrar na câmera, né? A gente tem uma série de casos aí, de registros, né, em fotografia ou em filmagem, e a olho nu já é menos, a não ser que tenha o terceiro olho desenvolvido, mas enfim. E o carente emocional, de duas uma, ou ele tem vergonha e ele vai se afastar mesmo de refletir a própria imagem, tá? Ou ele só quer aparecer, ele quer ficar na frente dos holofotes, tá? Então, essa questão de fotografar e de refletir, sabe, não é harmônico, também a gente vê isso. Domina por medo ou sedução, como eu já falei, os ataques extrafísicos ou são por medo ou são por sedução, notadamente dos íncubos e súcubos. E eu já vou falar um pouquinho mais desses. Vou deixar aqui. Quem nunca escutou essas duas palavras, fica aí no ótimo. Luiz já levantou a mão. Então fica aí cenas das próximas telas.
tá? César também. Quem já escutou já sabe a tensão que teremos nas próximas telas, tá? A coisa é tensa. E o carente emocional também domina por medo ou por sedução. Autoritarismo é carência emocional. Eu mando com receio de você mandar em mim, né? Então, é uma carência emocional. O cara é extremamente carente. Ele quer te escravizar. Então, ele te suga. E o sedutor ou a sedutora também. Sedutor e sedutora também. E o dodói também. Domina por ele provocando em si o medo para que você, né, por empatia, também o sinta. Só entra no lar de outro se convidado, o vampiro. E o obsessor assediador, olha que beleza, também. Isso é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, né? Positivo, se você não estiver vibrando na mesma vibração que ele, então ele não entra na tua casa, nem no teu campo energético. Ele não perfura o teu energossoma, tá? Ou o teu duplo etéreo. Mas se você vibrar igual ele, por um pedacinho que seja do teu campo, do teu invólucro energético, por um milésimo de segundo que seja, então ele entra. Então, aí ele entra, tá? Portanto, o convite é pensênico, né? Pensamento, sentimento e energia. Vibração do que você pensa, do que você sente e a energia que você está emanando, tá? E o carente emocional? O carente emocional é aquele que vive buscando convite, né? Ele sempre está querendo se convidar para tudo, para festa, né? Para tua casa, seja o que é dodói ou o que é do holofote. Sempre está querendo ir na casa de alguém para sugar a energia de alguém, tá? Então ele busca ser convidado por você. São imortais, né? Os vampiros, obsessores, assediadores também são imortais e os carentes emocionais também. São todos imortais, todos nós somos imortais, na verdade, né? A gente só está com uma experiência com um corpo físico, mas, né, o carente emocional, a gente está falando aqui de um cara que tem corpo, um homem, mulher que tem corpo, mas a essência, a nossa essência é igual, é eterna, né? Então, o fato de ter o corpo ou não ter o corpo não muda a personalidade da pessoa, né? O processo evolutivo dá continuidade. Quando você morrer, não é porque você morreu, descartou o corpo que virou santo. Né? Continua sendo essa mesma essência que você tem aí, é a mesma coisa. E vamos ver o que acontece depois, né? Enfim, usa vassalos como tutores, guardiões, os vampiros, né, da literatura. E obsessor, assediador, os trevosos, também usa vivos ou mortos como escravos e ovoides. Então ele vai lá. Vocês sabem o que é ovoide? Alguém aí não sabe o que é um ovoide? Alguém não sabe o que é ovoide? Não? Não sabe, tá bom, Beth. Eu explico. Ovoide é o seguinte: pensa uma pessoa que ela provoca algum mal. Quando a gente faz uma maldade, quando a gente faz uma coisa errada, não vou nem falar maldade, quando a gente faz uma coisa errada e depois percebe que fez errado e percebe que teve consequências, que prejudicamos outras pessoas, a gente não se sente mal? A gente se sente mal, sente arrependimento, né? Sente a dor, a culpa. Muito bem, agora multiplica isso por inúmeras vezes, várias vidas, e essa sensação de culpa pesando nas costas. Pesa. O que faz quando a gente se sente mal? A gente curva para baixo, né? Aperta o abdômen, curva a cabeça em direção à coxa, e vai se curvando. Muito bem, agora pense uma pessoa que teve várias vidas, tá? Com essa culpa, sentindo mal, né? Muito mal, e a ponto de ela já achar agora que não presta para absolutamente nada. Ela se curva tanto, tá? Que mesmo ela, em espírito, sem corpo, ela vira uma bolinha, tá? Um ovoide. Ela não consegue nem mais reproduzir uma forma humanoide. Então, ela parece um ovo. Ela perde a própria manifestação. Ela não consegue se expressar, se manifestar. A energia dela não vibra mais quase nada. Né? Então, ela não tem expressão nenhuma. Ela só se manifesta a partir da expressão do outro. Esse é um ovoide. Tá? E nesse processo, o que acontece com alguns ovoides é que eles são escravizados pelos trevosos. E eles pegam esses ovoides e grudam em alguém vivo. Gruda onde? Naquele invólucro energético, o energossomo, duplo etéreo. Pega o ovoide e gruda lá.
na energia do outro. E o que esse ovoide vai fazer? A única coisa que ele sabe, sugar energia. É a única coisa que um ovoide faz. Ele suga energia. Então o trevoso pega, o assediador, o obsessor, ele pega diversos ovoides e vai grudando esses ovoides em vários campos energéticos de várias pessoas. E depois o que ele faz é a mesma coisa que a gente faz com galinha, sabe? A gente põe um monte de galinha no mesmo lugar e espera elas botar ovo. Depois a gente vai pegando todos os ovos. Eles fazem isso com esses ovoides, grudam em um monte de gente, depois eles passam pegando a energia do ovoide. De uma vez, de todos. É mais fácil do que ficar assediando um por um. Eu pego um monte de ovoide e eu sugo de várias pessoas ao mesmo tempo. Depois eu pego dos ovoides que eles não negam, né? Porque não tem expressão. Ordenha. Ficou claro a ideia? Oi? Ordenha energética. Ordenha energética, exatamente isso. Ele bota os ovoides para sugar a tua energia, do teu vizinho, do outro, depois ele passa na rua só ordenhando os ovoides, que é fácil. Né? Eles não representam ameaça nenhuma, nada. Né? Ficou clara a ideia do uso dos ovoides pelos trevosos? Sim? Meus amigos, isso é mais comum que a gente imagina, tá? Isso é extremamente comum. Extremamente comum. E aí, tem muitos vivos que são escravos, né? As pessoas que fazem o mal, você acha que são escravos de quem? Os trevosos, eles só estão com o corpo, fazendo coisa errada para os assediadores. E o carente emocional? Mesma coisa, faz os outros de escravo. É igualzinho. Só tem um corpo. Essa é a diferença. É queimado por água benta, o vampiro, e o obsessor, o assediador. O bem queima ele. Tá? O bem prejudica ele. O bem faz mal para ele. Tá? Lembra da família Addams, né? O mal é legal, o bem é que não é legal, né? Então existe essa inversão de valores. Então se você pratica o bem, isso machuca. Gente, machuca mesmo. Agora, tem uma coisa muito interessante, o tal do fogo purificador. O que é o fogo purificador? Vocês sabem que ao redor da Terra tem várias camadas dimensionais, né? De seres sem corpos que habitam. Vocês assistiram lá o filme Nosso Lar, vocês viram uma colônia que é numa camada dimensional, né, das colônias. Vocês viram lá aquele filme Amor Além da Vida, né, que o cara vai lá buscar a mulher dele, né, que se matou e tudo mais, que ela está no umbral. É outra camada dimensional diferente daquela das colônias. Então, umbral, tem o Vale dos Suicidas, tá uma coisa mais decrépita, né? Enfim, complicado. Nesse local, umbral, tá? Por vezes, dependendo de uma série de situações, por planejamentos e organizações evolucionistas, e eu comentei um pouco, muito rapidamente, lá quando eu falei dos registros acásticos, resgate do umbral, tudo depende, né, de todo o histórico da pessoa que está lá no registro acástico, enfim, mas por vezes passa o tal do fogo purificador. E o que é fogo purificador? É uma luz muito forte, né, muito prana, muita energia positiva, tal, e ela queima, ela parece um fogo, é igual o sol. A gente fala, o sol é uma bola incandescente. A gente sabe que não tem fogo lá no sol. Né? Existe uma luminescência e uma emissão de calor, mas nada está queimando, não é fogo, é produção de calor. Não é só o fogo que produz calor, né? Enfim, tem uma série de outras formas. O nosso próprio corpo, a gente não está pegando fogo e a gente produz calor, 36 graus constantemente. O Sol tem luminescência e calor, mas não pega fogo. Então, parece a mesma coisa. É uma luminescência, uma energia extremamente pura que vai passando e vai queimando o umbral. Queimando o quê? As energias negativas, tornando-as menos negativas. Estes seres trevosos, eles se queimam, porque tudo que estiver em vibração negativa vai ser queimado, então vai sentir dor. É muito interessante também os relatos e os depoimentos de pessoas vivas, que quando a gente sabe que tem um fogo purificador, algumas pessoas sentem uma dor de cabeça, um cansaço físico exagerado, sentem reações. Por quê? Porque está queimando também os seus lados negativos, os seus pensamentos negativos, as suas formas de pensamento que estão ligados com energias, sentimentos, pensamentos negativos e que estão ali flutuando no seu invólucro energético. E tá ali, é negativo, tem uma outra vibração, você que produziu tá grudado em você. Quando passa o fogo purificador, aquilo queima também. E é normal
é comum termos reações físicas com relação a isso, se você tem algum momento dessa vibração. Dor Então, no corpo sim. também? Oi? Dor no corpo? Sim, porque você psicossomatiza a coisa. Então acaba tendo dor de cabeça, né? Quando passa o fogo purificador. Teve um dia aí que eu até comentei com vocês no grupo. Olha, se vocês estão sentindo agora dor de cabeça, não sei o que lá, fica tranquilo que agora já vai passar. Vai ser uns 2, 3 dias de reações que teve. Por quê? Porque teve um domingo aí que passou um fogo purificador muito, 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 muito forte, que pegou toda a região, né, de umbral do Brasil. Né? Uma camada dimensional, umbralística, sei lá, que fica no Brasil. Então, todos os brasileiros que tinham alguma percepção, alguma sinalética, tudo, acabaram tendo isso muito forte, né? Sentiram essas reações. Tá? E o carente emocional também. O carente emocional ele não pratica o bem de modo nenhum, então o bem não lhe interessa. O cara vem sofrer, vai depositar as mágoas dele, vem todo dodói, vítima pra cima de você, e você sabe como resolver, você fala, você quer resolver? Eu tenho uma ideia, né? A pessoa, então fala, aí você fala, você acha que ele vai fazer? Não vai fazer nunca, não vai fazer nada, porque vai resolver. Porque se resolver, ele não vai ter mais tua dó. Não, o bem não interessa ao carente emocional. E o sedutor? O sedutor também não quer o bem, ele quer só aplauso, quer mídia, sabe? Quer seduzir, quer gente babando ovo pra cima dele ou dela. Não tem prática do bem, não tem construção, não tem produção de nada que seja efetivamente útil. Se tiver, então nós estamos falando de um efetivo carente emocional. O vampiro é destruído por estaca no coração, como a gente falou, e o obsessor energético. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Só que ao invés de uma estaca de fato, tá, a gente está falando de jatos de energia. Né? Você pode, então, treinar isso, e eu sugiro enfaticamente que o faça, né? Mas você pode, então, soltar jatos de energia a partir dos seus palmochakras, ou seja, os chakras da planta da sua mão. Né? Então, na planta da sua mão, é só olhar para a sua mão, ignora os dedos, você tem a palma da mão, né? da parte de baixo, né? Onde a gente curva a mão. Então, você tem aqui um vórtice de energia e você pode, então, fazer aquela imposição de mãos, ou seja, esticar os seus braços para frente, voltando as palmas para frente e jogar jatos de energia, né, em cima dos obsessores, dos assediadores, e aí eles vão ou voltar à sua forma de vibração, se eles estiverem plasmados, estiver com uma outra forma, vão decompor, né, aquela energia que estão jogando para você ou contra você. Você pode afastá-los com isso, né? Então, existe uma analogia muito grande, é como estacas, né? Você está fazendo jatos de energia. Eu estou falando de jato mesmo, não é espalhar energia no ambiente inteiro, não, é dirigido. Se você está vendo a pessoa, projetado, por exemplo, você está vendo a pessoa, é jato direto, né? É igual os jatos lá do Homem de Ferro na palma que ele solta. É jato direto em cima do outro. Tá? Vamos lá. E o carente emocional, ele é combatido com comunicação direta, fazendo uma analogia, né? Quando você faz comunicação direta. Então, não comunicação piegas, né? A pessoa fala, mas eu estou precisando de ajuda, maravilha. Então me diz o que está errado que eu vou te ajudar. Não, veja bem, sabe o que é e tal. A comunicação direta, ele não gosta. Você vai ver que se você usar a comunicação direta com carentes emocionais que são vítimas, né, vitimados, né, e são vítimas de nada, só da sua mentalidade, a comunicação sua for direta, para resolver, bem dirigida, ele vai parar de falar com você. Porque não gosta, porque não te suga energia, ele quer a tua energia, não quer a solução. Comunicação direta não rola. Tá? Então, dá pra gente fazer uma comparação coincidente muito grande, né, entre eles. Né? A gente vê que os vampiros, eles são um elemento da ficção, né, de livros e filmes, mas que são totalmente baseados em fatos reais, né, se a gente for ver. Estão aí. Então vamos lá. Afinal de contas, quem são os vampiros? São esses, todas as características que eu já passei. Estão aí. Então eles drenam sua energia, drenam a energia vital dos outros, diminuindo seus ânimos. E diminui mesmo.
não possuem harmonia energética, portanto, todos são descompensados, tá? Vivos ou mortos são completamente descompensados, tá? Morto ou vivo, tá? Morto, tô falando dos obsessor, assediador, vivo, carente emocional, tá? Morto ou vivo tem déficit energético devido a emoções e pensamentos confusos. Completamente confuso. Não tem uma linha racional ou emocional ou sentimental harmônica, tá? É tudo muito confuso, altos e baixos, vem e vai, não, é muito... É completamente confuso. Tá? A maioria dos vampiros... Agora, esse é um dado terrível. 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 Em todos os sentidos. Veja, a maioria dos vampiros é inconsciente. O que eu quero dizer que é inconsciente não é que ele está simplesmente indo na maré, não. Ele não sabe que é vampiro. A maioria, a grande maioria dos vampiros, a enorme maioria dos vampiros, como eu falo, a gigantesca enormidade da maioria dos vampiros não sabem que estão vampirizando. A base da pirâmide. Tá? Não sabem que estão vampirizando. A enorme maioria. Não sabem. Não sabem, não fazem ideia. Este dado, ele é terrível. Por que é terrível? Porque, veja, não necessariamente uma pessoa é uma vampira. Uma pessoa, ela pode ter atitudes eventuais vampirescas. Sem querer e sem saber. De forma totalmente inconsciente. Estou querendo dizer que todos nós estamos à mercê disso. Porque não estamos 100% do nosso tempo vigiando nossos pensamentos e sentimentos. Porque não estamos 100% do nosso tempo com uma vibração elevada. Porque não estamos 100% do nosso tempo dirigido na prática do bem. E podemos, então, pensar mal. Hoje mesmo eu estava pensando, trabalhando, estava pensando, putz, a palestra, tal, vou dar uma revisada na apresentação que eu fiz. Aí eu tive que responder um e-mail com uma dúvida de um cara, mas a dúvida era extremamente, como eu posso dizer, como eu conheço o assunto, para mim não fazia o menor sentido aquela dúvida, sabe? E na minha mente eu falei, caramba, que burro! E respondi o e-mail com toda elegância, com toda educação, claro, estou até representando uma autarquia, não posso, né, negar. Mas aí, imediatamente depois, eu pensei, mano, coitado, ele é burro, mas ele não entendeu, ele merece uma explicação. E imediatamente depois eu falei, caramba, ele não é burro, ele só não entendeu, ele não tem a experiência que eu tenho, ele não tem a vivência que eu tenho neste assunto, naquele assunto lá, que era sobre perícias judiciais, ele não tem a experiência que eu tenho, ele não tem a vivência que eu tenho, ele não leu os livros, ele não estudou nada, quer dizer, o cara tá fazendo o estudo dele, iniciando o estudo, coitado, ele não é obrigado a saber, eu é que sou obrigado a responder, porque o assunto era para ser tratado por mim. E aí eu percebi um exemplo fantástico, né, de abertura energética. Chamei o cara de burro, me alinhei energeticamente, com pensamento, com sentimento, com vibrações energéticas, ao padrão dos trevosos, né, dos assediadores, dos obsessores. Posso até ter aberto um caminho aí para uma rápida sugadinha, né, que eu já mudei de novo o padrão imediatamente depois, mas uma rápida sugadinha poderia ter feito. A mesma coisa podia ter sido o contrário, né? Eu virar e encontrar o cara e ele fazer a pergunta e eu virar para ele e falar assim, ó, presta atenção que eu vou te explicar. Olha aqui, olha para mim, ó, vou te... Quando a gente fala expressões desse tipo, presta atenção, olha para mim, olha aqui, eu tô falando, nós estamos sugando a atenção do outro de forma autoritária. Isso é um vampirismo. Que a gente está puxando a energia. Vamos outro exemplo? Não, vamos marcar então um churrasco? Todo mundo? Não, vamos marcar, vai. Não, vamos marcar, peraí. Não, mas por que não? Não, vamos. Pronto, eu já estou invadindo toda a sua psicosfera. Estou atacando você incisivamente. Estou
Um vidente, um clarividente conseguiria enxergar os raios de energia que estariam saindo de mim e atacando você. Você quer um exemplo? Assiste aquele filme Profecia Celestial e você vai ver um momento que o cara tá convidando a menina para sair, a menina fala não e você vê a energia do cara lá. Profecia Celestina. Aquela dramatização é perfeita, a energia poluindo a psicosfera da outra lá, o dupletério, o energossoma da outra lá, e obviamente ela se recuando, né? E ele estava sendo um vampiro ali naquele momento. Isso é muito comum. Profecia Celestina. Oi? Profecia Celestina. Eu falei celestial, né? Obrigado pela correção, Du. É isso mesmo, Profecia Celestina. O livro é interessantíssimo, mas o filme você consegue ver, né? A coisa funcionando. O livro você teria que imaginar tal qual eu falando aqui. Assista o filme, vale a pena. Eu achei bem bacana. Tem no YouTube de graça, tá? Tem. Eu passei o link no grupo até para vocês. Passei do filme inteiro. Agora, motivos para o surgimento, né, dos vampiros ou das atitudes de vampirização. Por que isso acontece? Né? Como surgiu? Primeiro, por um grande, enorme equívoco que existe entre todos nós. A crença de que os recursos existentes no universo, ou mesmo nesse planeta, são limitados. A crença de que se eu não acumular recursos para mim ou para minha família, eu posso ficar sem, eu posso ter falta desses recursos. Isso é um absurdo. Isso é um pensamento muito mesquinho, muito raso, né? E você pode falar, não, mas não é assim, as pessoas passam fome. Veja, é muito interessante. A gente pode dar vários exemplos, né? Como, por exemplo, aquelas pesquisas que dizem que se eu pegar toda a população e distribuir o dinheiro exatamente na mesma proporção para todos no planeta, em questão de alguns poucos anos, o planeta volta a ser exatamente como é. Porque a pessoa não passa fome porque não tem recurso. O recurso está aí. Ela passa fome porque ela não acessa, ela não pega. Né? Por vários motivos. E o cara que acumula demais, ele não acumula demais porque se ele não acumular ele vai passar fome. Não, ele acumula demais porque ele tem uma crença que os recursos são limitados, que vão acabar, que se ele não acumular ele está ferrado. Estes são os vampiros. Toda vez que você precisa puxar algo para você fora de um equilíbrio, fora de uma harmonia, que este algo tem que ter mais para você do que para quem está na tua frente, então está havendo vampirização baseada na crença de que os recursos são limitados. Se a pessoa tem que prestar atenção mais em você do que no cara do lado, então é uma vampirização. Se você tem que ter mais de algo, de alguém, do que este alguém, esta é a crença que leva à vampirização. Quando você não tiver mais corpo e não tiver mais necessidades de alimentação ou de dinheiro, o que você vai puxar não vai ser mais dinheiro ou alimento, vai ser energia. Este é o vampiro. É a mesmíssima atitude. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Sim? Ótimo. É aí que surgem os vampiros. Esta crença, ela é completamente insana. Você já ouviu dizer aquele velho ditado de o que é do homem o bicho não come? Sim? Ótimo. Esse ditado tem um fundo de verdade. O que acontece é que, antes de nascermos, existe uma programação existencial, que você participa ou não dela. Tá? Se você tem condições evolutivas suficientes, você participa dessa programação existencial. Dependendo da evolução que nós temos, a gente nem participa, a gente faz a programação, né? E dependendo do nível que a gente tiver, a gente nem participa, nem faz, alguém faz pela gente, que a gente não tem condições. É como uma pessoa numa escola, quer dizer, o meu filho ele não tem decisão, eu coloco ele na escola, eu levo ele para a escola e eu faço com que ele estude, porque ele não tem condições de decidir isso. Quando ele chegar no ensino médio, provavelmente ele vai ter condições de decidir em conjunto comigo. Vamos decidir conjuntamente. Quando chegar na faculdade, ou até depois dela, ele vai decidir sozinho o que ele vai fazer em termos de estudo. Eu não vou mais participar. É a mesma coisa no projeto da sua vida. Muito bem. Então, aquilo que estiver dentro do projeto da sua vida, está no projeto da tua vida, vai acontecer. Não tem como, vai acontecer. Então, a gente não precisa ficar tão assim desesperado com as coisas e, ao mesmo tempo, também não precisa ficar com tantas dúvidas, né? O medo do que fazer gera mais desvios da programação existencial.
Pega aquilo que você adora fazer, pega aquilo que faz sentido na tua vida, que realmente você se sente não trabalhando, se sente fazendo um prazer, e torna isso a tua profissão. Todos nós temos uma forma de produzir alguma coisa para sobreviver na intrafiscalidade e que amamos fazer. Muitas vezes acreditamos que com isso a gente não consiga sobreviver, que com isso a gente não vai ter dinheiro, que com isso a sociedade não vai aceitar, que com isso minha família não vai não sei o quê. E aí cremos que então os recursos são limitados e escolhemos uma profissão que paga bem. Não vai adiantar nada. Seremos infelizes pro resto da vida e sugaremos a energia dos outros para recompensar esse mal que estamos fazendo à nossa programação. Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Sim ou não? Sim? Ótimo. Esse é o principal ponto do surgimento das atitudes vampirescas. Conceito competitivo, obviamente, flui daí. Tá? Se eu preciso ter mais do que você, então vamos abrir uma competição. Tá? O vampiro, claro, ele quer seduzir mais do que o outro. Eu quero mais sentimento de dó do que o outro. Então é sempre uma competição. Tá? E também, obviamente, réplica de padrão comportamental por ter sido vampirizado. Veja, eu não tenho como exigir de alguém manifestar amor se nunca foi amado. Ele não sabe o que é. Uma pessoa que nunca foi amada não sabe amar. Não sabe o que é. Uma pessoa que nunca cuidaram dela não sabe o que é cuidar de alguém. Tá? Também. Portanto, se durante a minha existência eu passei muito tempo sendo vampirizado, então é muito provável, não é necessariamente, né? Isso não é uma regra, mas é muito provável que eu seja um vampiro também. Tá? Muito provável. Lembrando, não é só uma vida, né? A gente tem várias vidas, a gente tem uma série de existências, então se nesta vida eu não fui amado, pode ser que na vida anterior eu tenha sido, e eu sei amar, apesar de não ter sido amado nessa vida. Mas enfim, a quantidade de experimentações de um determinado padrão comportamental me influencia, não é que determina, mas influencia no meu próprio padrão comportamental. Tudo bem até aqui? Sim? Ótimo. O contrário de tudo isso também é válido, né? Creia que os recursos não necessariamente sejam ilimitados, mas sejam suficientes. Ter um conceito colaborativo e não competitivo e replicar padrões comportamentais que levam ao bem-estar são táticas evolucionárias, né? Evolucionárias e não vampirescas. Tá? Simplesmente, o contrário é totalmente válido. Agora sim, vamos falar de um perfil extremamente terrível e extremamente produtivo para os trevosos. Tá? Os tais de súcubos e íncubos. As duas palavras são proparoxítonas, tá? Mas como derivam do latim, aliás, estão aqui romanizadas, mas em latim, tá? Não coloquei os acentos corretos, mas se fala súcubus e íncubus, tá? Em português, essas palavras já foram assimiladas, súcubus escrito com um C só e o bus, na verdade, com O, tá? Muitas vezes até tirando o S, então fica súcubo e íncubo, né? Quem que são esses? Bom, são esses desenhadinhos aí, tá? A mitologia judaica cristã coloca os súcubos e o íncubos como demônios, tá? O que é um demônio na mitologia judaica cristã? É um ser que, por inconsciência ou por definição de criação, ele não pratica o bem e ponto, acabou. Já nas culturas espiritualizadas, os demônios são seres trevosos que praticam o mal de caso pensado, não é sem querer, tá? Não é inconsciente, é de caso pensado, pelo prazer de ser o mal, que tiveram oportunidades de praticar o bem, de aprender o que é o bem e não quiseram. Não querem ser ajudados, não querem ser melhorados, não querem evoluir, já tiveram oportunidades e voltaram atrás. Então essa seria a definição dos demônios na
nas culturas mais espiritualizadas. E quem são estes demônios específicos, súcubos e íncubos? Na verdade, súcubos e íncubos são dois nomes que são dados para a mesma essência demoníaca, ou vampiresca, ou obsessora, né? Quiumbística, se é que eu posso, né, criar este termo, né, relativo a quiumba, né? Quiumba é o obsessor de caso pensado, né? De caso pensado, tá? Na verdade, são duas expressões do mesmo, do mesmo espírito, do mesmo ente, tá? É que súcubus é uma expressão feminina e íncubus é uma expressão masculina. Então vamos lá. O que é súcubus? Súcubus vem do latim, que significa abaixo, tá? Na verdade, sub, que é abaixo, tá? E cubo, que é o corpo. Então, embaixo do corpo, tá? E íncubus é de em cima, ou sobre, cubus, corpo, então sobre o corpo. Súcubus é o demônio que vai por baixo e íncubus é o demônio que vai por cima, tá? Fazendo uma analogia de como são praticados, como seria praticado o ato sexual sem posições diferenciadas, né, do Kama Sutra. Então, o ato mais convencional, tá, seria o homem por cima da mulher. Mulher deita de costas, né, com a barriga para cima, e o homem vai barriga para baixo, né, e faz o coito. Então, súcubus seria o demônio na forma da mulher e íncubus o demônio na forma do homem, e exatamente nesse sentido sexual da coisa, tá? Portanto, são figuras demoníacas associadas ao vampirismo em atos sexuais extrafísicos, tá? São ataques noturnos, sempre noturnos. Nunca esses demônios atacam em vigília física, é sempre noturno, tá? Quando que você abre uma porta gigantesca para eles? Quando você tem exageros com questões sexuais. Por exemplo, pornografia, acessar pornografia, homens, quando vem mulheres andando na rua e dá aquela olhada de desejar. Não, é diferente de você olhar um carro e falar, puxa, que bonito, olhar um prédio, nossa, que construção diferente, poder olhar então uma mulher ou um homem e ver beleza. Não, é aquela olhada de desejo, né? Abrir o canal. Mulheres, mesma coisa, olhou o homem, nossa, que abriu o canal, tá? E qualquer coisa ligada às questões sexuais e sedução, né? Ligada a isso, tá? Abre a porta, mas não acontece o ataque é de noite. Quando você botar o corpo para dormir, vem para os homens os súcubos, ou as súcubos, em forma de mulher, né, carismática, extremamente linda, super toda forma que você deseja, porque está lendo o teu pensamento, te coloca na tua frente, te agarra e não solta mais. Te suga até acabar a tua energia. Depois você volta pro corpo e acorda cansado pra caramba. Dormiu 8, 10 horas e não descansou nada. E o íncubus faz a mesma coisa. A mulher dorme, o íncubus vai lá, pega esse perispírito e faz horrendas sexuais com a mulher, que pode levar ao prazer, mas é muito mais comum que o íncubus se utilize de medo e o súcubus de sedução. Lembra que eu falei que o vampiro utiliza essas duas emoções, ou a sedução, prazer, ou o medo? Pois é, o súcubus é a forma feminina que ataca os homens, e como é muito comum que o homem não tenha esse problema de foi violentado sexualmente e tudo mais, pela cultura que a gente tem, né, no planeta, então vem uma forma feminina deslumbrante e ataca o homem de todo jeito. E o íncubus vem uma forma masculina, quando a mulher tem alguma inclinação para isso, legal. Se não, a inclinação é demoníaca mesmo. Ele vem e faz estupro extrafísico. A mulher acorda tendo pesadelos de que foi estuprada. O homem acorda com emissões noturnas, né?
vocês sabem o que é emissão noturna, né? Entenderam? Emissão noturna? Sim? Espermem na cama, tá? O homem acorda com emissão noturna, às vezes não chega até a emissão, mas tem ereção, tá? E acorda extremamente cansado, esgotado, mas com aquela ideia de que teve um sonho sexual fantástico, tá? Mas está esgotado. Está esgotado. É muito louco a coisa. Tá? Então tem essas duas formas de ataque, ou por extremo prazer, ou por absoluto terror. Agora pode ter certeza, se começou por extremo prazer, é por um tempo. Se você se deixar levar e ainda gostar e quiser dormir para ter aquele sonho erótico de novo, eu dormi, eu tive um sonho erótico, você nem acredita, nossa, foi com aquele cara que eu sonhava, então foi com aquela mulher que eu sonhava, aquele sonho erótico, nossa, olha, se essa noite eu tiver de novo, vai ser show de bola. Caiu na rede, vai continuar tendo sonho erótico por um tempo, né, e depois o demônio vai se transfigurar para a forma que ele tem ou prefere ter, né, e aí vão começar os ataques demoníacos pesadelares, e aí o pesadelo é pesado. É pesado, como o nome diz. Tá? Gente, é difícil falar disso, é difícil abordar esse assunto, é extremamente pesado, né? O clima não é legal quando fala disso, mas toma cuidado, porque é extremamente comum. E atualmente a gente tem uma ampliação de ataques extrafísicos de toda forma. De toda forma. Tá? Agora veja, pensa... a gente está em isolamento, né? Então festas diminuíram, né? Tem muita gente que não está tendo o equilíbrio desses atos, porque estão num momento de vida em que o ato sexual seria algo corriqueiro, assim, ainda que harmônico, claro, mas agora já voltou, namorados voltaram a se ver e tudo tal, mas passamos um tempo sem isso, então esses dois aí fizeram a festa, hein? Pensa, muita gente carente sexualmente falando, não fizeram a festa. Toma cuidado com isso, tá? Não se deixa levar com esses sonhos, não. Como? Então vamos ver como que a gente resolve a situação daqui a pouco. Vampiros emocionais, como que eles agem? Tá aí, ó, né? Essa imagem à direita, dessa mulher com óculos e um monte de gente atrás, na verdade é a capa de um livro, tá? O livro se chama Carentes Emocionais ou Vampiros Emocionais, alguma coisa assim, tá? Eu acabei pegando a capa, achei bonito, achei legal, porque dá pra ver na imagem, olha lá, uma senhora toda dodói, depois embaixo um galanzinho, depois um cara com charuto extremamente agressivo, o outro meio com medo, então são todos os perfis, né, de vampiro. Então as duas formas, violência contra o alvo por intimidação ou ameaça, ou ofensas e provocações, ou ainda violências diversas, enfim, físicas e tudo. Bullying é uma forma de vampirismo, né? Enfim, sedução do alvo também, tá? Por lisonja e adulação. Sabe o puxa-saco? Puxa-saco é um vampiro emocional do próprio chefe, tá? Ou do chefe, ou de quem ele estiver puxando o saco, tá? O vampiro, nossa, de carteirinha. E sedução e sexualização. Isso tem muito no ambiente de trabalho também, tá? Sexualização da coisa, né? Enfim, são seduções chakra básico, né? Os dois, né? Não só o básico, como o pélvico ou plexo, cada um dá um nome de chakra, mas os dois de baixo, tá? Comportamentos vampirescos, tá? Ter medos, né? Veja, nessa tela comportamentos vampirescos serve para as duas coisas, tá? Para você identificar uma pessoa que está sendo vampira na tua frente ou para você se identificar enquanto vampiro em algum momento. Se você tem qualquer emanação de medo, você tem comportamento vampiresco, ponto, acabou, simples assim. Tá? Não, mas o medo é bom porque aí ele me impede de fazer uma besteira. Desculpa, se é isso, então é porque você não consegue pensar, não consegue raciocinar. Se o medo é que te impede de fazer a besteira, é porque você não consegue raciocinar, né? Simples assim. Então não é por medo que eu não coloco minha mão no fogo, é porque eu sei que queima.
E queimar prejudica este membro. E com este membro prejudicado, eu vou ter menos condições de sobrevivência. Então, eu não ponho minha mão no fogo. Tá? É por isso, por exemplo, que eu me limito em sensações de prazeres mundanos. Como, por exemplo, eu acredito que seja um prazer gigantesco saltar de paraquedas. Mas eu não vou me submeter a isso de maneira nenhuma. Por quê? Porque a quantidade de acidentes é gigantesca. E eu não vou apostar, cada um faz o que quiser, eu não vou apostar, né, toda a minha programação existencial em um momento de prazer que pode ser o fim da minha programação existencial. Eu tinha um amigo, o Tiago, que ele era instrutor lá em Sorocaba, né, que tem um ponto lá de paraquedistas e tudo mais, e ele conta a quantidade... Boituva, isso, obrigado, Boituva. Sabia que tinha O no nome da cidade. Boituva, tem O. Mas enfim, Boituva, é isso mesmo. E aí, esse Thiago, ele morava ali a gente perdeu um contato, né? Mas ele morava ali em Moema, né? E aí, a gente fazia faculdade junto, né? Em Bimorumbi, né? Na época que eu fiz lá. E a gente teve uma amizade, e ele falava, bom, eu vou sempre de final de semana lá, porque ele era instrutor, tinha sei lá quantas centenas de horas de salto, não sei o quê. Mas ele contava os acidentes que aconteciam. E aconteciam muitos acidentes. Então eu não vou me submeter a isso. Agora, e montanha-russa? Bom, dependendo da montanha-russa, aí eu acho legal, algumas não, tal. Gosto de velocidade, mas não vou correr com o carro, não vou correr com a moto. Né? Por quê? Porque eu tenho uma programação existencial e tudo mais, tá? Mas não é por medo, é por coerência racional. Mas se você tem qualquer expressão de medo, pode ter certeza que você está sugando a energia de alguém, tá? Então, ciúmes, olha, que exemplo mais vampirístico que ciúmes? Ciúmes é vampirização absoluta e total, tá? Inseguranças, né? Qualquer insegurança que você tenha, você está vampirizando alguém. Eu estou inseguro, posso conversar com você sobre isso? Pode. Que você está conversando comigo, né? Sugando minha energia, né? Enfim. Aí você fala assim, mas eu estou inseguro, o que eu vou fazer? Vou conversar com alguém. Sim, eu sei, eu tenho inseguranças. Eu vou conversar com alguém. Mas esteja ciente, tá? Se a insegurança é baseada num desconhecimento de um fato, ou, né, de uma técnica, beleza. Mas se a segurança é baseada no medo, não, eu sei o que eu tenho que fazer, eu só não sei se eu vou acertar. É medo, né? Então, pode ter certeza que está sugando energia. Apego, né? Comentário. Apego de amizade é fantástico, né? Posso cobrar fazer um amizade. comentário, Anderson? Claro. Então, por exemplo, se a pessoa vai querer pedir um conselho para você e não consegue roubar a energia, dificilmente ela volta a pedir o conselho. Com certeza. E eu vou falar, as próximas telas vão ser como você vai fazer isso acontecer. Uma coisa é ajudar, né? Outra coisa é se prejudicar em função do outro. Tá? É aquela coisa, né? Eu quero ajudar tanto as pessoas, tadinho dos presos lá, eu preciso ajudá-los. Então eu vou ser preso para poder ajudar os presos lá no ambiente deles. Ai, que absurdo. Não dá para fazer assim, né? Não funciona. Você tem que estar bem para ajudar o outro, né? Ou pelo menos melhor. Enfim, mas esse negócio de cobrar amizade é extremamente comum, né? A pessoa fala, você ligou para fulano, não ligou para mim. Ai, quanto tempo que você não me liga? Quer dizer, quando você liga, ao invés da pessoa curtir a ligação, ela fala, nossa, mas quanto tempo, hein? Achei que você não ia ligar mais. Pelo amor de Deus, o que é? Tá bom, então eu vou desligar a ligação, porque parece que nem gostou, porque o senhor tá reclamando. Então, o que a pessoa tá fazendo? Sugando energia, né? E mais, provocar medo nos outros, né? Criticismo destrutivo. Uma coisa é ser criterioso e criticar no sentido de julgar os fatos, analisar, avaliar, né? E tudo mais. Outra coisa é esse criticismo, esse ismo, né? Ou seja, o dogma da crítica, né? O criticismo destrutivo, com meramente o propósito de
invalidar o outro, destruir o outro, autoritarismos, né, que provocam medo, né, quer dizer, o outro vai funcionar devido ao medo que eu imponho nele. Isso aí é carência, é comportamento vampiresco, com certeza. Vitimação, o chorão, a coitada, o hipocondríaco, né, qualquer um que tem hipocondria, eu vou tomar esse remédio, porque, não, depois o remédio, tá fazendo vampirização, porque é vítima de tudo, né, enfim, não consegue sobreviver se não falar para os outros que está tomando remédio. Todo mundo agora está com dó dessa pessoa. Enfim, apologia ao ódio. Qualquer um que tem qualquer tipo de apologia ao ódio, ter raiva de outra pessoa, provocar raiva. Olha, eu vejo essa coisa de racismo e aquele cara que falou lá com o Matheus, ai, mas que raiva que deu dele. Olha a apologia ao ódio aí. Olha a apologia. Quer dizer, peraí, o cara agiu errado e agora você está com raiva dele? Tá os dois errados. Não adiantou nada. Aí apologia, né? Você está provocando raiva, você está reverberando raiva no ambiente, né? Enfim, certamente, se você causa mal ou reverbera mal, você tem que repor isso, né? Qualquer sentimento de raiva puxa energia de outra pessoa, né? Antagonismos crônicos, tá? Então, aquele que só reclama, a vítima, antagônico de modo geral, né? Egocentrismo, né? O pernóstico falador, aquele que acha que sabe tudo, né? Enfim, isso eu sei, isso eu já vivi. Se você começa a falar de doença, a doença dele é a pior. Se você começa a falar de viagem, a viagem dele é melhor. Se você começa a falar de investimento, o investimento dele é o melhor. O cara é o pernóstico, ele é melhor em tudo, até no pior, né? Não, mas eu fui assaltado. Mas o assalto que eu passei é pior. O cara tudo é mais, né, com ele. Ou a sensualização, que também é uma forma de egocentrismo. Seja a sensualização meramente sensual ou erótica, né, sexual. Tá? É egocentrismo. Eu quero que me amem, né? Então isso é um egocentrismo. Tá? E comportamentos incisivos de modo geral. Sabe aquela pessoa que te pergunta coisa, mas pergunta incisivamente? Não, mas o que você pensa disso? Não, mas me fala. Não, mas você já passou? Não, você já viveu isso? Não, mas e como que tá a tua família? E a tua esposa, hein? O que ela faz? Ela trabalha com isso? Desde quando? Cara, me larga. Né? Enfim, então são os incisivos. Ou a bajulação. Você é tão lindo. Olha, adoro ouvir você falar. Nossa, olha, tudo tão gostoso. Eu quero ficar do seu lado. Não fica não. Não fica não. Por favor. Enfim, agora sim, o que mais interessa? Como evitar tudo isso, né? Inclusive os sucubos e o incubos e todas coisa arada toda. Como não se entregar, como combater tudo isso. Vamos lá, são ações muito simples. Primeiro, como evitar, né? Vamos lá, como é que a gente evita? Evitar o quê? Evitar de tê-los ao nosso lado ou de sê-los. Como a gente vai evitar de ser também, né? Que é fácil falar dos outros, né? Enfim, a gente também, né? Faz as nossas vampirizações também. Mas vamos lá. Resposta: tríplice aptidão, tá? E também quero deixar bem claro aqui, pelo amor de Deus, hein, que o ouvido mais perto desta boca que está falando é o meu, tá? O que eu quero dizer com isso é que, ainda que eu saiba isso por ter lido bastante, por ter estudado bastante, não significa que eu estou completamente isento a isso, né? Que eu estou imunizado a isso, né? Não. Eu estou falando para vocês, estou escutando cada palavra do que eu falo, né? Porque é importantíssimo. Mas, enfim, aptidão, tríplice aptidão. Aptidão em controlar pensamentos, aptidão em controlar emoções, ou sentimentos, e aptidão em controlar energia, ou suas vibrações. Então, vamos lá. Controle dos pensamentos. Perguntinhas agora. Não é para você isso, responder. Anderson, só esses controles a gente precisa ter? Não, é só uma pergunta retórica, tá? Olha, esses já são de bom tamanho. Se você tiver esses três, amigo, os outros, se você conseguir ter a plenitude, se conseguir responder só essas perguntas que eu vou colocar aqui, que não dá para responder, não, já, pelo amor de Deus, você já vai para a quinta dimensão direto quando morrer. Enquanto Chico Xavier lá na lua de Júpiter, porque, olha, mas vamos lá, aqui tem perguntinhas que eu não quero que você responda, nem que comente no grupo, nem nada, são muito íntimas, são só suas. É só para pensar, refletir, são nossas, né? Para mim também, claro.
Seus pensamentos são negativos ou positivos? Todos. Todos, a totalidade dos seus pensamentos são negativos ou positivos. Quando você tem dúvidas sobre fazer o bem, pronto, não é um pensamento positivo. Quando você critica alguém, quando você sente raiva, enfim, seus pensamentos são negativos ou positivos? Todos. Você já teve vontade de provocar mal a alguém? Né? Pensamento negativo ou positivo? Ai, se eu pego aquele cara. Não, mas não vou fazer isso porque não pode. É ruim. Mas já pensei negativo, né? Enfim. Seus exames de situações. Como você avalia as coisas? Buscam criticar ou compreender? Quando você vê uma situação que é diferente daquela corriqueira, você a critica ou você tenta compreender? Quando você vê uma cena que você primariamente discorda, qual é a primeira intenção comportamental, mental, racional que vem à sua mente? É de criticar ou de compreender, né? Ai, que absurdo aquela pessoa fazendo aquilo. Peraí, mas está fazendo o quê? Por quê? O que motivou? O que vai fazer depois? Quem é? Não, né? Criticar ou compreender? Suas escolhas são pueris ou criteriosas? Vamos lá, pueril, pobre, rasa, sem valor, né? Sem sentido, tá? Ou são criteriosas? Seguem critérios racionais de utilidade, né? De evolução, enfim, de produção, sei lá. Utilidade, eu acho que resume tudo. Né? Vou comprar esse tênis. Ótimo. Por quê? Não, porque tá todo mundo usando. Pueril. Vou comprar esse tênis. Por quê? Porque esse aqui está adequado, é o número correto, que tem um amaciante, porque eu vou fazer corrida por causa do meu peso, que aí é esse, não sei o quê, que aí ele tem, é isso. Tá. Criterioso. Nossa, que roupa linda. Por quê? Não, tá todo mundo usando. Inclusive, eu vi a Mariah Carey com essa roupa, puta, deslumbrante, pueril. Suas decisões são voláteis ou resolutas? Volátil. Decido A agora, amanhã B, depois de amanhã C. Hoje é amarelo, amanhã é verde, depois de amanhã é azul. Volátil. Tá? Hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. Volátil. Ou resoluta, firme. Eu decidi, é isso, ponto. Consegui, obtive, cheguei, maravilha, ótimo. Agora, próxima decisão, legal, ótimo. Vamos lá, decidi, alcancei, acabou, é isso, é o que eu quero, ponto. Seu raciocínio se volta ao melhor bem para si próprio ou ao melhor bem para o maior número de envolvidos? Não, eu vou fazer isso porque para mim é o melhor que eu posso fazer. Não. Para minha família é o melhor que a gente pode fazer. Não. Quais são todas as pessoas envolvidas? Todas essas. Então, qual é a melhor coisa que pode ser feita para todos? Não, mas é que o melhor para todos não vai ser tudo de bom para mim. Pois é. Então, como é o teu pensamento? O melhor para todos, inclusive para você, porque você faz parte do bolo. Inclusive, mas o melhor para mim seria comer o bolo inteiro, porque eu amo aquele bolo. Mas o melhor para todos é que todos tenham a fatia condizente com suas satisfações. Eu vou dar uma fatia de um X tamanho para este, uma fatia de X tamanho para aquela, uma fatia de X tamanho para aquele outro, condizente com suas satisfações, o Ubuntu. Então, não necessariamente eu fiquei com o bolo inteiro, mas eu me satisfiz. Eu não vou ter bolo amanhã, porque eu não vou conseguir guardar na geladeira. Então, o melhor bem para si próprio seria eu pegar o bolo inteiro e guardar na geladeira. Mas o melhor bem para o maior número de envolvidos, e como o Eduardo falou, inclusive eu, seriam todos eles agora se satisfazerem comendo este bolo. Ainda que amanhã ninguém mais tenha bolo. Mas todos estão satisfeitos. Ubuntu. Não há como eu ser feliz se o meu próximo não está feliz. Mas é uma pergunta, né? Seu aprendizado sofre com um apego às próprias ideias? Ou abnega-se para assimilar conceitos distintos? Traduzindo, quando você vai tentar aprender alguma coisa, você fica
apegada às suas ideias e tenta comparar, não, essa coisa nova seria mais ou menos igual àquilo que... Não, peraí, mas será? Não sei, porque eu já li sobre aquilo. Ou, peraí, deixa eu esvaziar o copo, assimilar todo o conceito novo, para depois, com toda a informação, poder criticá-la, julgá-la, analisá-la, avaliá-la. Como que é o teu pensamento? Numa negociação, qualquer negociação, não estou falando só venda, a gente negocia constantemente, né? Enfim, Sheila, vamos comer, Sheila é minha esposa, né? Vamos comer macarrão, vamos comer arroz, e pronto, é uma negociação. Uma negociação prefere ser compreendido ou compreender? Falta-lhe coerência entre o que fala e o que faz? Ou você é o exemplo de coerência quanto aos conceitos expressos? Também é pesado, né? Ou seja, faça o que eu falo, não faço o que eu faço, ou tudo que eu falo é o que eu faço? Bom, são perguntas. Se suas respostas estão nas primeiras situações, está complicado, tá? Você está vampirizado ou vampirizando. Se está na segunda, maravilha, você vai para a quinta dimensão já de uma vez, tá? Controle das emoções. Suas emoções simplesmente se manifestam ou você tem alfabetização emocional para usar seus potenciais emocionais corretamente? Ou simplesmente, nossa, senti uma raiva dele, peraí, ou você consegue, você é alfabetizado, você domina suas manifestações emocionais, ou simplesmente sente elas? Evita o risco por medo, como eu falei, você evita qualquer risco por medo, ou pela respectiva compreensão do potencial prejuízo? Altera subitamente de humor, ou tem flutuações parcimoniosas? Você está feliz e de repente teve raiva, de repente ficou com medo, de repente já está calmo? Ou as flutuações são paulatinas? Eu estou feliz, vou começando a me cansar, agora eu estou um pouquinho chateado, agora está acontecendo alguma coisa boa, eu já estou ficando um pouco feliz de novo, mais parcimonioso, né? Paulatino. Sua expressão emocional é perdulária ou harmoniosa ao contexto? Perdulário é exagerado, despropositado, acima, né, over, né, é acima do que seria o convencional. Sua expressão emocional é perdulária. Se você está feliz, você garga, vou deitar. Você está triste, está com raiva, já sai xingando todo mundo. Isso é perdulário, tá? Exagerado. Ou harmoniosa ao contexto, né? Está dentro daquilo que estamos ali, né? Enfim. Quando você vai assistir comédia no cinema, todo mundo sabe que você está lá, ou você ri igual todo mundo, né? Essa basicamente é isso. Sofre com a dor e sofrimento do outro, e por isso perde o controle emocional, aquela empatia sem controle, ou consegue manter seu controle ainda que manifeste essa empatia. Consegue perceber a dor do outro sem senti-la. Consegue perceber a dor do outro sem sofrer junto com o outro. Como é que é? Reclama abertamente de incômodos emocionais e, por isso, ataca mentalmente a causa do incômodo, né? Ou permite que o incômodo se vá. Algo que ele fez me incomodou, estou com raiva dele. Ai, meu Deus do céu, você não faz ideia, que ódio olha. Ou alguma coisa que ele fez me incomodou. Como foi o incômodo? Por que estou incomodado? O que me incomoda? Ah, entendi. Muito bem, ok. Passou. Parece que é impossível ter isso, né? O Eduardo pode demonstrar muito bem. É só passar alguns dias com o Eduardo que você vai perceber que isso é totalmente possível de acontecer. Porque é o cara para conseguir fazer que o incômodo se vá. Identifica o incômodo e ele se vai. Ele não fica com o incômodo. Não fica atacando mentalmente. Fala aí, Eduardo. É verdade. É mesmo. E olha que ele tem motivos, viu? Para atacar mentalmente, mas não ataca. Uma pessoa fantástica. Ainda que o humor, a comédia, né? Ele contando piada, é uma das piores pessoas que eu já vi na vida. Mas, normalmente, contando piada, eu faço chorar. Exato. Tirando isso, ele é fantástico. Deseja o mal a alguém ou entende isso? Veja, guarda essa frase, por favor. Ou entende que a pessoa só é diferente de si de um jeito que ainda não sabe lidar. Então, veja, aquela pessoa é um idiota, eu posso pensar. Não.
Melhor seria eu pensar que ela é tão diferente de mim de um jeito que eu ainda não sei lidar. Eu não concordo com o jeito que ela se comporta, por isso ela é uma besta. Não. Eu não concordo com o jeito que ela se comporta, porque este é um jeito tão diferente de mim que eu ainda não sei lidar. Eu ainda não compreendi. O ainda faz todo sentido, porque ainda significa que eu estou envidando esforços para. Se é ainda, quer dizer que eu quero compreender, eu quero saber lidar, né? Como é que é isso? Isso é fantástico, tá? Essa é a questão. Controle das energias. Percebe os movimentos energéticos do seu invólucro energético? Seu duplo etéreo? Tá? Sim ou não, né? Consegue realizar esterilizações autodeterminadas? Consegue controlar sua energia para jogar energia para fora, dirigida a algo ou a alguém? Né? Exteriorizar para uma planta, sei lá, para uma água, fluidificar a água. Distingue características distintas, se é para distinguir, claro que são distintas, né? Mas enfim, um pequeno pleonasmo aqui, frasal, mas distingue características diferentes, né, de energias emanadas. Quando você entra no ambiente, você consegue perceber quando te emanam energia. Se você vai no centro, toma um passe, você consegue distinguir as diferenças dessas energias que foram emanadas. Pode sentir a diferença energética na mudança de ambientes, né? Sai da casa, vai para a rua, entra na outra casa, entra no restaurante, sai do quarto, vai para a sala, consegue distinguir, porque tem diferença, né, do quarto para a sala, ou se tem. Absorve energias positivas, consegue absorver prana, né, da luz, né, do sol, ou energia que vem da terra, telúrica, né, ou energia que vem da água, energia hidromagnética, né, chuveirada hidromagnética, ou energia das plantas, né, energia arbórea, consegue assimilar, absorver essa energia, porque esses são ambientes doadores de energia. As plantas são fantásticas, elas doam energia, você absorve a energia dela e ela não fica descompensada, se for positiva, né, uma absorção positiva, ó, óbvio, tá? Vampiresca, aí ela descompensa. Mas, pelo amor de Deus, não tenta fazer uma absorção positiva de uma pessoa. Isso é vampirismo de toda forma, tá? Isso não existe. Né? Da planta, sim. Identifica acoplamentos e assimilações ergossômicos. Ergossômico, holochacral, né? O duplo etérico, né? O invólucro energético, cada um dá um nome. Acoplamento, né? Conectar energias, assimilações, trocas de energias, né? Você consegue identificar isso? Altera autodeterminadamente a vibração energética, ou seja, você consegue implantar o estado vibracional, que eu dei na outra palestra lá, já está treinando com isso? Consegue? Você controla a energia, né? Reconhece sinaléticas físicas de manifestações energéticas ao redor. Você consegue perceber, por exemplo, uma mioclonia que você tenha por um cansaço de um esforço no músculo, ou é um sinal de alguma energia, né, que está acontecendo aí à tua volta, né? Claro, quando você força demais a panturrilha, ela vai ficar tremendo, né? Ela vai ficar pulando, vai ter as mioclonias, né? Vai ter. Agora, se você está parado, relaxado e de repente começou a pular, né? Então, uma mioclonia é potencialmente uma sinalética extrafísica, né? Você está tendo. Segundo, como não se entregar, tá? Então, pensamento. Vigie seus pensamentos para somente ter pensamentos positivos. Da lista de perguntas e pensamentos que eu coloquei aqui, a lista é bem maior, tá? São algumas milhares de perguntas. Eu selecionei aquelas que eu acho que são mais potencializantes, pelo menos foram para mim. Pode ser que se você analisar aquelas milhares de perguntas, você selecione outras, mas enfim. Pensamento positivo é igual a como usar a situação para crescer. Todo mundo fala pensamento positivo, aquela pieguice, sabe, uma coisa assim. Vamos traduzir o que é pensamento positivo? É como usar a situação para crescer. Ponto. É isso. Se você sabe usar qualquer situação, colocar o seu pensamento para identificar como usar a situação para crescer, evoluir, estar melhor, ponto. Isso é pensamento positivo. Acabou. Tá? Fui assaltado. Ok, como usar a situação para crescer? Tô doente. Ok, como usar a situação para crescer? Fali, e eu já fali. Eu sei o que é isso. Fali, perdi tudo. Sabe? Eu sei o que é falir e perder tudo. E ter muito, muito dinheiro e perder tudo. Eu sei o que é isso. Ok, como eu posso usar isso para crescer? Tá? Enfim, permita que os outros tenham os pensamentos, altere positivamente os pensamentos quando necessário, claro. Permita que os outros tenham os pensamentos deles.
tá? Não se afete com isso. Se a pessoa me pergunta alguma coisa, eu respondo. Aí a pessoa não muda a ideia dela. Ok, ideia dela. Ah, mas ela vai fazer errado. Ok. Ela me perguntou, eu instruí, eu falei. Mas ela quer. Ok. Ué, livre-arbítrio. Ela pode fazer do jeito dela. Ela pode até provar que eu tô errado com isso. Né? Enfim, não se afete com isso. Emoção. Alfabetize-se emocionalmente. Estude sobre as emoções. Tá? Saiba como lidar com elas. Enfim, tem um livro muito bacana, tá? Agora não vai dar para mostrar, porque tá na tela aqui, acho que vocês não vão me ver, né? Vocês não estão me vendo, né? Estão me vendo ou não? Sim? Ah, vocês estão vendo ali e eu também? Ah, então tá bom. Ó, tem esse livro aqui, muito legal, tá? Educação Emocional Aplicada, Método PRACT, tá? Inclusive no começo lá do Despertar Quântico, eu usei alguns conceitos dele para explicar o educação emocional. Eu recomendo fortemente, é muito bom, tá? Então, tem o livrinho aqui. É meu, né? Aí depois a gente conversa dele. Mas, sério, é um compilado, 20 anos de pesquisa, tal, um compilado bem bacana. Mas, não quero teu livro, Anderson, não gosto do jeito que você escreve. Maravilha, mas estuda outros, enfim. Estuda como que as manifestações, como que as emoções se manifestam, como que você controla, como que você percebe a emoção dos outros, e aí vai, tá? Cadê? Perdi meu mouse. Aqui. Não entregue seu poder. O Eduardo fala muito desse negócio de não entregar o poder também e tal. Ó, é simples assim, deixa eu te explicar, tá? Ninguém pode te magoar. Ninguém tem essa capacidade. Ninguém tem competência suficiente para te magoar. As pessoas têm competências para fazer e tomar atitudes absurdas. E diante das atitudes absurdas, é você que se magoa. Somos nós que decidimos nos magoar. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você não goste de tomar café. Não gosta. Tá? Você não gosta de tomar café. Sei lá, você não gosta de tomar chimarrão. Pronto. É amargo, a maioria das pessoas não gosta. Eu adoro. Eu acho delicioso chimarrão. As pessoas falam, não, você é amargo, é horrível, tudo, eu adoro. Então, eu estou com o meu chimarrão, tomando chimarrão, que vocês já viram algumas vezes, eu tomando chimarrão, e aí eu te ofereço chimarrão. E eu falo, e eu não só te ofereço, olha, você quer dar um gole? Eu falo assim, toma um chimarrão, toma aí. Você não gosta do chimarrão, você não quer tomar um chimarrão. O que você me responde? Não, obrigado. Ou, não, não quero. Não, talvez outro dia eu experimente. Por enquanto não. Ah, não, olha, valeu, mas eu já experimentei, não gostei, não quero. Ou qualquer coisa nesse sentido. E eu te pergunto, o fato de eu falar, toma um chimarrão, te afetou emocionalmente? Te abalou? Te destruiu? Fez com que você se achasse a pior pessoa ou quisesse desenvolver ódio por mim? Não. Bom, e se eu falar para você, vai plantar coquinho? Ou falasse outra frase, com o mesmo sentido. É a mesma coisa. No caso do toma um chimarrão, eu te dei uma sugestão. Vai plantar coquinho, eu estou te dando outra sugestão. É só uma sugestão. É só o melhor que eu posso te dar. Chimarrão ou coquinho. É o que eu estou querendo te dar. Você não precisa aceitar. Então, da mesma forma que você pode dizer não obrigado para o chimarrão, você pode pensar não obrigado por plantar coquinho. Isso não precisa te afetar. É só a ideia do outro. Tá claro isso? Sim? Ótimo. Pode não ser fácil, porque a gente está há anos nos afetando com o que os outros pensam de nós ou dizem de nós. Minha sugestão é assim, não liga para isso. Eu ia falar um outro verbo, mas não é legal. Né? Cadê meu mouse? Sumiu meu mouse de novo. É uma mensagem aqui, não deu tempo de eu ler. Cadê? Gente, desculpa, preciso pegar outro carro para ir numa reunião. Beleza, Luiz. Tranquilo. Boa reunião. Tudo de bom para você. Falou. Isso vai estar gravado. Depois você assiste o resto. Eu realmente estou passando do tempo aqui, mas eu acho que é importante aqui as coisas. Então a ideia é essa do não entregar o seu poder. Tá? Não permita que a outra pessoa decida como você se sente.
Porque se o outro te xingar, o que ele quer? Ele quer que você se sinta mal. Bom, se ele te xinga e você se sente mal, quem ganhou essa história? Ele ou você? Ele. Então, você entregou todo o seu poder para ele. Porque ele está decidindo e fazendo com que você se sinta do jeito que ele quer. Você entregou totalidade do seu poder, você está totalmente controlado por ele. É a mesma coisa o obsessor e o assediador, é a mesma coisa. Então, assim, ele pode querer te atacar, ele pode querer te xingar, ele pode querer te mandar para as cucuias. É só você não ir. Ok. Não vou, não quero. Acabou. Para isso, você precisa estar muito bem consigo. Tem que se amar. Tem que estar bem com você, para que a outra pessoa fale que você é uma besta, e você fale, ok. E pense, isso é o que você pensa. Já tive alguns casos da pessoa virar para mim e falar alguma coisa assim, né, ser incompetente, ser uma besta, e eu pergunto, mas o que te faz dizer que eu sou uma besta? Sabe por quê? Porque me interessa saber como é que essa pessoa concluiu que eu sou uma besta. Porque de repente ela está vendo uma faceta minha que eu não estou vendo. E de repente eu estou sendo mesmo uma besta e não estou percebendo. Talvez eu não usaria essa palavra, mas ela usou. Percebe? Enfim. Mas não entregue seu poder. Você não precisa se sentir mal por conta disso. Que bobeira. Aí é capaz de você perguntou, mas o que te faz você dizer isso? Aí que a pessoa vai ficar brava. Mas já teve casos, né? Mas você é uma besta. E o que te faz dizer isso? O que eu fiz? Você pode me explicar? Pode ser mais claro? Faz concluir que eu sou uma besta. Por causa disso aí, ó. Você só tem essas coisinhas aí. Né? E o que é essas coisinhas aí? Eu não tô entendendo. Você nunca se abala. Tá. E por isso, então, eu sou uma besta? Tá. Entendi. Ok. Besta, então, é ele que não tá conseguindo me controlar, entende? É isso que ele tá falando. Você é uma... Enfim, mas, percebe? Não precisa. Aprenda a lidar com os outros, tá? Diferente de mim, de um jeito que eu ainda não sei lidar. Olha, essa frase é fantástica. O outro é burro. Não é burro. Ele é diferente de mim, de um jeito que eu ainda não sei lidar. O outro é chato. Não é chato. Ele é diferente de mim, de um jeito que eu ainda não sei lidar. No que eu aprender a lidar, ele continua sendo diferente de mim. Só que agora eu sei lidar. Quantas pessoas diferentes de você sabe lidar? O Eduardo é extremamente diferente de mim. Mas a gente se dá extremamente bem. Por quê? Porque aprendemos a lidar um com o outro. Tá? Enfim. Minha mãe também. Né? Extremamente diferente de mim. De um jeito que eu já sei lidar. Principalmente o cabelo. Mesmo. Agora mais diferente dela. Agora minha mãe é extremamente diferente dela mesmo. Né? A natureza do escorpião não deve alterar a natureza do mestre. Guarde isso, tá? A natureza do escorpião não deve alterar a natureza do mestre. Tá? O escorpião vai te picar. O mestre vai jogar a folha por baixo do escorpião para salvar o escorpião. Então, sabe? Conhecem essa história, né? Então, bom. Energia. Faça EV quando sentir algo estranho. A gente sente algo estranho de meia e meia hora. Isso, faz EV de meia e meia hora. Olha que beleza. Tá? O Valdo costuma dizer que para começar, início... Tá? O principiante faz EV, faz 20 EVs por dia. Você é o principiante. Eu não cheguei nem a principiante. Faça EV primeiro, então, faz EV quando sentir algo estranho e antes de abordar alguém que normalmente lhe afeta. Sabe aquela pessoa que normalmente afeta? Então, antes de abordá-la, faz o EV, aí vai abordar ela. Eu tenho que ligar para aquele cara. Faz um EV, aí liga pro cara. Tá? Você aumenta radicalmente a sua proteção energética. É fantástico. E faz EV antes e depois de atendimento terapêutico, tá? Nunca durante. Você pode fazer EV enquanto tá lavando a louça, fazer EV enquanto tá regando o jardim, fazer EV enquanto tá tomando banho, fazer EV enquanto tá fazendo uma palestra, né? Enquanto tá apresentando alguma coisa, mas nunca enquanto tá dirigindo, porque sua atenção pode ser retirada, né? Fazendo EV, é complicado, perigoso. E no atendimento terapêutico não, tá? Porque no atendimento terapêutico, vocês estão assimilados, estão em troca de energia. Quando você faz o EV, você rompe essa troca de energia e aí você interrompe o rapport. Isso pode distanciar o terapeuta do paciente, do terapeutizado. Então, não é legal, tá? Tem que haver a troca de energia. Então, você faz antes para estar equilibrado e faz depois para reequilibrar. Tá? Muito bem. Como combater? Estamos chegando ao fim. Pensamento.
Seja lógico e busque a lógica por perguntas, sem afirmar. Como é que você busca a lógica no contato, quando você está combatendo um carente energético, né? Um carente emocional? Tá? A pessoa fala, isso é um absurdo. Você pergunta, o que te faz dizer isso? Isso que o Eduardo acabou de falar, né? O que te faz dizer que é um absurdo? Né? Isso tá daquele jeito. É um barato, né? As pessoas falam, começa a reclamar falando, isso tá daquele jeito. E que jeito, né? Enfim, o que você quer dizer com isso? Com esse jeito, tá? E onde já se viu? Veja, a coisa está acontecendo na frente da pessoa e ela fala, onde já se viu? Dá vontade de falar, na tua frente, tá aí, acabou de acontecer. Onde já se viu? Você acabou de ver, né? Enfim, mas onde já se viu? O que te faz pensar assim? Isso, olha, onde já se viu um negócio desse? O que te faz pensar assim? Olha, dizem que todo mundo sabe. Dizem que esse mundo vai... Ok, quem disse isso? Né? Mas quem disse isso? Olha, dizem que você tá ferrado, hein? Dizem que o próximo a ser demitido é você. Legal, quem disse isso? Não, é o que tá todo mundo falando. Todo mundo quem? Né? Mas sempre com calma. Pronto, você acaba com os ataques. Emoção, sentimento. Com os vampiros coitadinhos, tá? Conforte a pessoa sem concordar nem discordar. Se a pessoa fala, olha, isso é um problema, e você fala, é problema mesmo, pronto. Aí ela grudou em você. Olha, isso é um problema, e você diz, eu realmente posso te entender. E ela, porque você não sabe, eu sofri tanto. Nossa, e eu entendo o que você passou. Não tem mais assunto. É um barato. Eduardo tem várias histórias dessas também, né? Então, e ela nunca mais volta a reclamar com você. Ela vai reclamar com o do lado, com o da frente, com o de trás, mas com você ela dá a volta. E o barato é que você não perde amizade com a pessoa. Não. Porque você não afetou a pessoa negativamente, você disse que a entende, você confortou a pessoa, mas não deixou ela enfiar o canudinho. Ela não te sugou, você entende ela e ela ficou assim, ela vai reclamar com todo mundo e quando ela estiver bem, ela vai conversar com você. É um barato. E é engraçado porque de alguma forma você passa a incomodar aquela pessoa. É interessante. Empatia, tá? É conseguir perceber a emoção do outro, mas não fazê-la sua. Olha a diferença. Empatia é perceber a emoção do outro, mas não fazê-la sua. Você não precisa ficar alegre tendo empatia por quem está alegre. Você não precisa também chorar tendo empatia por quem está chorando. A emoção é do outro, não é tua. Tá? Mas eu não consigo controlar. Então faz um EV antes de lidar com essa pessoa. Pelo menos se equilibra, porque está com desequilíbrio energético. Está psicossomatizando a percepção da emoção do outro. Tá? Energia, faça EV, imposição de mãos com esterilização pelos palmos chakras de energia construtiva, tá? Que aconteça o melhor, isso é energia construtiva, que aconteça o melhor, não é que aconteça tudo de bom, não, que ele se afaste de mim, não, que ele tenha que ele melhore, não, que ele pare de chorar, não, isso são conceitos seus do que poderia ser melhor, você não sabe o que é melhor para outra pessoa. Porque o que é melhor para outra pessoa é para outra pessoa. E o teu conceito é para você. O que é melhor para você não necessariamente é para o outro. Então a imposição de mãos é que aconteça o melhor. E o que é o melhor? Não sei. O que aconteça o melhor. Então é uma energia mais neutra e produtiva. Tá? Então precisa exteriorizar. Tá projetado, por exemplo, tem um assediador, tudo em posição. Com sinaléticas você percebe para onde o assediador foi, em posição de mãos. Que aconteça o melhor. Faz os raios, né? Aí. Agora, com uma pessoa não rola, então você faz o EV. Tá? Agora, sim, estamos no último, e o que mais importa. Tudo aqui era o mais interessante, né? Como evitar os outros. Agora, o que mais importa, como fazer os outros evitar a gente. Tá? Como não ser um vampiro. Última tela. Atitudes essenciais. Busque autoconhecimento para desfazer traumas. Todos os traumas que nós temos são caminhos para a vampirização. Aliás, é por isso que são traumas. Porque eu estou conectado karmicamente com alguém que não sai da minha mente negativamente. Consciente ou inconsciente, eu estou vampirizando.
o trauma consciente ou inconsciente mantém esta conexão kármica, que é negativa. Tá? Então, é energia que está sendo sugada e, ao mesmo tempo, perdida. Porque todo vampiro perde energia que suga. Tá? Ele nunca está satisfeito. É um barato. Fique algum tempo sozinho com você, diariamente. Você tem que ter um tempo só. Tá? Para desenvolver seu centro energético e parar de precisar tomar energia dos outros. Nem que seja 2 minutos, 5 minutos por dia, 2 minutos que seja por dia. Diariamente você tem um tempo só para você para assimilar energias produtivas. Vai para o jardim, pega da planta, da árvore, abraça uma árvore, meio-dia, sai lá no sol, deixa o prana entrar pelo corona e fronto chakra, sabe? Alimenta a tua pineal de prana. Faz alguma coisa, para 2 minutos na sala, fazendo estado vibracional. Acordei, vou tomar banho antes de dormir, sei lá, a água caindo pela cabeça, sente a água cair dentro de você, né? Fazendo assimilações, então, hidromagnéticas, como se estivesse banhando por dentro. Né? Depois de se banhar inteiro, faz de conta que a água está subindo até você se afogar por dentro, né? Se afogar assim, se encher de água por dentro, está se enchendo de energia hidromagnética, enfim, tá? Mas não esquece de tomar o banho, tá? Faz quando terminar o banho, né? Quando você já estiver limpo, porque aí você raspa também as coisas ruins. Enfim, amplie o verdadeiro amor por todos os seres, todos. Se você odeia o pernilongo, você ainda não tem amor por todos os seres. Eu realmente confesso que pernilongo me incomoda, tá? Porque ele faz barulho. Então agora eu já resolvi a minha situação. Para mim, eu ponho protetores auriculares, não escuto ele e deixo ele me picar, porque ele não me incomoda a picada. Já o meu filho não, se pica, aí faz uns negócios enormes assim, tá? Então nele a gente passa repelente, quando, né, tá muito calor e tem pernilongo. Mas veja, o pernilongo também tem o direito de viver. É complicado dizer isso, né? A barata também tem o direito de viver. Quando o pernilongo te pica, é o pernilongo que morre. Valeu. Valeu. Mas você percebe? Veja, é um barato. Aqui só minha mãe já viu. Quando eu vou em piscina de sítio, tudo, tal, tem um tio da cheia, eu vou entrar na piscina, a primeira coisa que eu faço é um barato. Eu entro na piscina, eu começo a ver aqueles insetos que acabaram de cair na água, ainda estão vivos e se debatendo, tentando sair, mas não conseguem. Primeira coisa que eu faço é ficar tirando os insetos, jogando os insetos na grama. Eu não consigo brincar na piscina, não consigo me divertir enquanto eu não tirar todos os insetos. Porque eles me incomodam? Não, porque eles estão morrendo. Enfim. Então amplie o verdadeiro amor por todos os seres, todos. Uma vez eu fui assaltado, o cara tava com um volume na barriga, ele falou, eu tô armado, Não, ele chegou, foi aqui na Tancredo Neves, ele chegou e ele falou assim, você me dá um dinheiro. Aí eu falei, eu não tenho dinheiro. Não, eu preciso de dinheiro porque minha família tá com fome, eu preciso de dinheiro. Eu falei, mas eu não tenho, cara, ninguém mais anda com dinheiro, cara, eu não tenho. Aí ele falou, então, aí ele mostrou um volume só na camiseta, né? Não deu pra ver o que tava por baixo. Ele falou, então eu tô armado, eu vou levar até o celular. Eu falei, mas você precisa de dinheiro do celular? Você não vai conseguir dinheiro com o meu celular, você precisa de quanto? Aí, e foi um barato, porque eu vou resumir a história, porque foi uma meia hora de conversa. E eu percebi que o cara estava desesperado, ele não estava na maldade, ele estava desesperado, ele não sabia mais o que fazer, né? Então ele falou, eu vou assaltar e tal. E eu falei, tá, você vai pegar meu celular para trocar na Boca ou, sei lá, na Santa Ifigênia, vai conseguir quanto? R$20 no celular? Vai passar o celular por 20, vai comprar o quê? Um leite, uns R$50, vai comprar um pão, é isso? Ele mas eu falei, não, vamos fazer o seguinte, tô indo pro trabalho, tem caixa eletrônico lá na estação Sacomã, né? Tava na Tancredo Neves, no Sacomã. Vem comigo, eu saco uma grana, te dou e pronto. Você não precisa roubar meu celular, você não rouba, não faz nada de errado. Eu tô percebendo que você tá desesperado, você não sabe o que fazer, tudo. Eu te dou uma grana, você compra comida. Pronto. Aliás, você vai chegar lá e vai sumir. Eu falei assim, vou sumir. Você tá vendo que eu tô aqui, indo trabalhar, é porque eu moro por aqui. Eu sumo, você faz plantão aqui para me pegar, sou besta eu. Claro que eu vou te dar o dinheiro lá. Vamos lá. Aí ele, tá bom. E aí a gente foi conversando.
E fomos conversando, Tancredo Neves inteira, e foi batendo papo, como que a vida é difícil, que ele mora no Heliópolis, que é favela, que não sei o que, não sei o que lá. Cheguei lá, tirei uma grana, dei para ele foi embora, eu, né, apertei a mão dele, com o dinheiro na mão, lá, apertei a mão dele e falei assim, olha, faz o seguinte, vende alguma coisa no Farol, faz alguma coisa na tua vida, mas não entra nessa de roubar, cara. Eu sei que a fome é ruim, mas não entra nessa, porque aí você não sai mais. Aí ele, pô, gostei de você. Se você precisar de qualquer coisa, se me vê na rua, aí aquela coisa, né, de agradecimento sem saber agradecer. Mas eu tive uma tranquilidade porque eu vi que era uma necessidade, né? Porque ele não estava roubando por ser mal, né? Claro que ele está fazendo uma coisa errada, vai ter que pagar por isso, né? Enfim, tá errado, cada um com a sua responsabilidade, mas não foi por ser mal de maldade. Entende o que eu digo? Sei lá, é amor, enfim. Realize exercícios energéticos, tá? Seja por meditação, seja da forma que você entender que seja um exercício, seja isso aí, tá? Mas faz exercícios energéticos, tá? Fortaleça seu energossoma, seu duplo etéreo. Ele é um corpo vivo, pô. Não é só um negócio que está grudado em você. Ele tem expressão, tem que ser fortalecido. Todas as coisas devem ser usadas, né? Enfim, fica deitado por 2 meses para ver como que você fica. Você não consegue sentar depois. Agora imagina a tua energia, se você não manipula ela, não exercita ela. Tá parado, faz isso aqui, tá ali, né? É o campo protetor nosso. Tem que exercitar. Aumente a percepção das próprias reações para frear ações vampirescas. Você tem que prestar atenção em você. Eu tenho que prestar atenção em mim constantemente. Não é fácil, mas é necessário, né? Para você não ter emoções erradas, sentimentos errados, pensamentos errados, atitudes erradas. Tá? Desconecte-se de manifestação anticosmoética. Não é só antiética, anticosmoética, tá? Pornografia, guerra, vingança, mentira, vícios, ciúmes, dor, pena, dó. Tem que ter dó, tem que ter pena, né? Mas não tem que ajudar os outros? Claro que tem que ajudar os outros. Por quê? Porque eu tô com dó? Não, porque ajudar os outros é a melhor coisa a fazer para o maior bem para todas as pessoas, mas eu não preciso sofrer para ajudar o outro. Faz sentido isso? Ótimo. Quando eu sofro, eu abro meu campo energético, tá? Quando eu sofro e vou ajudar o outro, provavelmente eu estou esperando que ele sorria quando eu dê o prato de comida, ou quando eu dê o cobertor, que ele tenha uma expressão de agradecimento. Se eu estou esperando isso, eu já estou chegando lá sugando a energia dele. Eu já estou chegando vampirizando ele. Não é ao contrário. Mas sou eu que estou doando. Não, eu estou doando um prato de comida, mas estou pegando a energia inteira dele, esperando um sorriso, esperando um obrigado, esperando que eu tenha o reconhecimento divino de que eu estou fazendo bem. Então você está vampirizando o ambiente. E finalmente, religue-se com a origem multidimensional. Tá? Chame isso do jeito que você quiser. Eu prefiro colocar desses termos mais neutros. Tá? Peça amparo e proteção para o seu guia, mentor, amparador, eu superior, chama do jeito que você quiser, mas peça amparo e proteção. Por quê? Porque é legal, porque estamos todo mundo junto, assim como se alguém pedir ajuda para você, é legal fazer, tá? Então peça ajuda para alguém, peça amparo e proteção, e se quiser ou puder, e é o melhor a fazer, se tiver condições, obviamente, tá? Predisponha-se a trabalho da luz, a trabalho do bem, a trabalho do seu guia, a trabalho do chame o que quiser. Eu prefiro chamar luz porque fica bonitinho, é legal, iluminado, luminescência. Eu gosto dessa palavra, eu realmente gosto dela. Eu acho que fica bacana. Tá? Então é assim, eu estou me sentindo relativamente bem, não estou perfeito, tá bom, então predisponha-se ao trabalho. Tá? Não, eu tô lascado, eu tô me sentindo atacado, eu tô tendo ataques noturnos, eu tô sentindo medo, eu não tô querendo dormir, eu durmo, eu tenho pesadelo, tá bom, então não se predispõe a trabalho nenhum, peça ajuda, peça proteção, tá? Pratique o bem, que o bem será praticado a você, simples assim, tá? E por fim, rumo a ser desperto, desassediado, permanente, total, aquele que nunca é atacado. Esse é o ápice do ser vivo,
né? Aí depois disso, aí já não precisa mais de corpo. E, gente, era isso. Obrigado pela atenção. 2 horas de apresentação. Olha que beleza. Agora eu fui Anderson. Agora você foi Anderson. Então, pessoal, só uma coisa. Amanhã eu vou fazer eu vou falar, tipo assim, dos 2 anos que a gente está fazendo com o Despertar Quântico, eu acho que vai ser o papo mais importante que a gente já teve. Tá? Então, realmente gostaria de que você estivesse presente amanhã. Amanhã eu acho que vai ser bem legal. Tá? Vou falar sobre karma. Sobre o quê? Karma. Opa. Tá? Eu andei tendo uns insights, algumas conferências noturnas que eu queria compartilhar com vocês. Show. Amanhã, eu tenho uma live às 20h30 pelo Cresce. Então eu vou acompanhar o começo. Eu vou gravar. E exatamente. E aí eu assisto o final depois. Fechado? Bacana. Tá bom, crianças? Alguma pergunta para o Anderson? Só que cuidado com a pergunta que o Anderson pode ser Anderson de novo. Eu acho que eu deixei o pessoal com medo, Anderson. Tranquilo, Du. Todos sabem que você é só diferente de um jeito que ainda não sabemos lidar. Verdade. Não, sério, se alguém quiser comentar, perguntar, tudo estou à disposição. A Rosângela balbuciou alguma coisa, eu percebi pelos lábios, mas o microfone está fechado. Não, eu falei que foi muito bom, obrigado. Show. Anderson, faz o seguinte, transforma em PDF essa... Já está no grupo, já postei. Já está no WhatsApp, em PDF. É que alguém ficou me cutucando aqui, você fica fazendo foto. Pede o PDF, ela estava tirando foto da tela, eu falei, pô, em vez de tirar foto da tela, pede o PDF, fica mais fácil, né, porra? Eu ponho lá nas minhas anotaçõezinhas. Você entendeu? Não tem problema, ela quer tirar foto. Dá um shift print screen. Então, mas essa foi uma sugestão. Se ela não quiser... Eu quando estou assistindo uma live, né? Isso é um fato. Eu estou assistindo a live, YouTube, não importa, estou assistindo a live, eu tô com o Paint, sabe, do Windows aberto. Tá? Então, aí aparece uma tela print screen. Alt Tab, vai para o Paint, colar, né? Salva. Aí volta para a live, continua. Print screen, Alt Tab, cola, salva. Outro nome, claro, né? E assim eu tenho as várias imagens da tela, bonitinho, não fico assim, né? Como é que fala? Eu tô no computador, eu ainda não sei fazer isso. Tem uma tecla chamada print screen. Celular, é só apertar. Quando eu vi você com o celular assim, eu pensei, ela não sabe teclar o print screen, ela não sabe para que serve aquilo, né? Não, nem sei onde está esse print screen aqui. Normalmente no teclado fica no canto superior direito e está escrito PRTSC. Ah, obrigada. Eu vou procurar. Então fica mais discreto, né? Crianças, eu preciso sair, tá? Tá bom. Um beijão grande para vocês. Eu vou terminar a gravação agora.